Olá, amigos. Vamos a mais uma videoanálise especial do dólar. Após o pregão do dia 20 de março, hoje, dia 21 de março, aqui sabadão, produzindo aí essa análise do dólar. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, procedimento simples. Canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem aqui, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior também do vídeo vai ter a opção de se inscrever no canal. Para receber no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda, carteira de ações, informações relevantes e vídeos exclusivos, basta você aqui clicar no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Indo então para a análise especial, que o foco dela é usar aqui a análise técnica, que é a minha especialização, e buscar fazer uma leitura de prazo maior aqui no dólar até o prazo menor, ou seja, a análise especial foca ali em olhar para o anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, traçar um panorama geral que é que nós temos no dólar nesse momento e destacar alguns pontos relevantes que nós temos. Primeiramente, gráfico anual. Nós temos aqui uma tendência de alta, ou seja, o dólar saiu daqui de baixo, lá de 2011, veio aqui em cima, deu uma parada aqui no preço, fez uma correção basicamente aqui de uns 4 anos e rompeu forte para cima, está rompendo forte para cima neste ano. É importante ressaltar que eu já tinha feito uma análise especial do dólar em finalzinho de novembro de 2019, já comentando a maior probabilidade do dólar vir a romper, buscar essa região aqui de resistência e romper essa região de resistência. Era um cenário mais provável, não necessariamente que iria acontecer, o mercado terminou confirmando isso, mas era o cenário mais provável para o dólar lá em novembro de 2019. Indo aqui, só para mencionar que seja um movimento muito forte para cima, fraqueza para corrigir, ou seja, fraco para cair, forte para subir, aumentando a probabilidade de continuar subindo. Então segue aqui, dólar apontando para cima, e o mais relevante aqui é essa questão de só fez aqui basicamente uma mínima descendente, já retomou a questão das mínimas ascendentes do gráfico anual, segue forte para cima, sem sinalização logicamente para baixo, alinhado totalmente para cima. No gráfico quadrimestral nós temos uma tendência de alta, bem definida, gerou todo esse movimento forte para cima, deu uma parada aqui, deu uma pequena lateralizada e rompeu forte para cima, gerando até um chamado triângulo ascendente, aumentando a probabilidade de subida do preço. Primeiramente, esse movimento foi o movimento mais relevante. Por quê? Porque esse movimento era o que estava aqui respeitando essa zona de resistência. Então, quando ele sai da resistência e gera essa força aqui para cima, o caminho mais provável é após alguma correção, essa correção pode ser essa correção que aconteceu aqui em duas etapas, o caminho mais provável é romper essa máxima aqui. Então, já fez isso no quadrimestre, no ano passado, o quadrimestre anterior, e aumentou a probabilidade de subida. E o mais interessante dessa correção, que eu já comentei até na análise, nessa subida inteira do dólar, o comportamento do preço, é que eu já tinha comentado na análise especial de novembro, 4 candles para cima, correção aqui de 4 candles, gera mais 4 candles aqui para um movimento de alta, corrige em 4 candles, depois dessa correção em 4 candles, rompe aqui para cima, ou seja, nós estamos no segundo. Ainda teria expectativa de poder ter mais 2, de acordo com o comportamento ali do tempo dos movimentos que está acontecendo aqui nesse prazo operacional. Lembrando que o movimento pode ser constituído não só por candles de alta como esse aqui, pode ser constituído, por exemplo, esse movimento aqui teve 3 candles de baixa e 1 de alta, ou seja, um aqui intermediário de alta. Então a gente pode ter candle de baixa aqui, mas o viés ainda é de alta, a expectativa em termos de tempo é de ter algo mais para cima no dólar. E falando em algo mais para cima, quais são as projeções de alta? Pegando aqui os números do Fibonacci, primeiramente vou fazer aqui a projeção de alta em cima desse pivô que foi gerado aqui, ou seja, no pivô mais amplo, a projeção alternada, ou seja, esse movimento aqui, corrigindo até aqui, projeção de alta desse movimento, de um pedaço desse movimento, de todo esse movimento a partir desse ponto de 3,047. Primeira projeção já foi mais do que extrapolada, ultrapassada. Qual é a próxima projeção, ou seja, o tamanho desse movimento de subida sendo projetado a partir de 3,047, projeção de 100%. A gente estaria falando no dólar lá em 5,926. Ou seja, uma projeção forte aí para cima, um espaço ainda grande de alta, não necessariamente que vai vir num único movimento para cima o dólar, ou seja, teria um espaço ainda mais de 17% para cima após esse rompimento. Mais uma vez está fazendo um rompimento com bastante força para cima, assim como aconteceu aqui, ó. Rompimento que ganhou bastante força para cima de 4 candles, né? 4 candles fortes para cima. Então temos essa projeção.
Outra projeção que a gente pode também traçar é a questão do padrão gráfico, que tem aqui também no canal um vídeo de aprendizado chamado de triângulo ascendente, que o dólar foi lá e rompeu aqui essa região, que a gente tem aqui basicamente de quê? De um triângulozinho ascendente, assim, uma pequena parada do preço e rompe para cima. Dentro dessa projeção, pegando a projeção daqui para cá, ou seja, a base do triângulo, projetando ela para cima, deixa eu só pegar aqui os números do Fibonacci e fazer a projeção dela, seria 100% desse, ou seja, esse movimento aqui, esse tamanho, sendo projetado a partir dos 4.257,50. Então, nós teríamos aqui uma projeção ali por volta dos 5.948, coincidindo com a projeção 100% desse movimento. Então, projeção coincidente, que bate nesse patamar. Lembrando que uma primeira projeção já foi basicamente atingida aqui, que é essa projeção aqui na faixa ali dos 5.222. Então, bateu nesse patamar e é um ponto que pode trazer uma correção para o dólar. Vou aqui mostrar o gráfico mensal. Então, está claro aqui para a gente que o dólar tem uma bela tendência de alta e tem espaço em termos de tempo, em termos de projeção também, para ter algo mais para cima, mas não necessariamente que vá direto naqueles valores ali. Indo para o gráfico mensal, nós temos aqui no gráfico mensal o dólar simplesmente aqui num movimento que é aquilo que eu já falei no gráfico quadrimestral, já é o terceiro mês consecutivo de alta. E o dólar nesse momento pelo gráfico mensal, pegando aqui o que mais eu destaco, que a tendência já é claro que é de alta, o que mais destaco aqui é a questão do tamanho já desse movimento em termos de afastamento do preço, pegando aqui o afastamento do preço da média, ou seja, o afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos, sendo ponderado esse afastamento pela volatilidade média do dólar, considerando os últimos 10 meses. Então temos aqui no histórico, vou até ampliar aqui a tela, no histórico a gente tem aqui, dá um zoom menos, no histórico do dólar que eu tenho aqui, né, pegando aqui para trás, a gente pode ver aqui 2,8, afastamento grande do preço para a média. Quantas vezes esteve tão afastado assim desde 2005 para cá o dólar em relação à média? Somente aqui basicamente essa vez, ou seja, que chegou aqui nesse nível e gerou uma correção basicamente mais lateral de 3 meses para depois gerar mais 3 meses para cima. Então aqui a gente já está com um movimento mais forte para cima, parecido com esse aqui, pode ir até um pouquinho mais para cima, mas já está num movimento mais esticado para cima. Quando fala esticado, ou seja, significa dizer que aumenta-se a chance de se fazer uma correção no tempo, que foi essa aqui, uma correção mais lateral, essa aqui também é outra correção lateral, ou mesmo uma correção assim no preço, um movimento de baixa que vai buscar a média móvel de 13 períodos, que se aproxima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então temos um cenário aí de afastamento do preço em relação à média, um afastamento grande que significa dizer que está mais esticado para cima. Outro ponto a se destacar aqui pelo gráfico mensal é pegar esse movimento aqui de subida, fazer a questão da projeção também de alta desse movimento de subida do gráfico mensal, que houve todo o rompimento aqui dessa região. Então, pegando aí a projeção de alta desse movimento, a projeção clássica, que seria 61,8% desse movimento aqui, 61,8% desse movimento sendo projetado a partir desse patamar, a gente teria aqui uma projeção, deixa eu só ajustar aqui certinho na questão das máximas. Então, a gente teria aqui uma projeção na faixa, só ajustar aqui embaixo, é melhor tirar e colocar uma nova, né? Então fica mais fácil, que eu tinha esquecido de adicionar ali o ímã para ficar certinho o valor. Então aqui seria lá na faixa 5,074, é o patamar que está batendo, uma projeção de 61,8%. E se a gente fosse projetar 100%, a gente estaria falando aqui 100% desse movimento aqui, projetando para cima a partir dos 4,215, a gente estaria falando no dólar lá na faixa dos 5,690. Então temos projeções para cima, o dólar batendo no patamar com um cenário mais esticado para cima no gráfico mensal, que pode trazer correção. Olhando para o gráfico semanal, no gráfico semanal a gente também tem um cenário mais esticado para cima. E aqui eu já vou falar sobre essa questão do afastamento do preço para a média, que é a questão aqui do afastamento. Olha, eu vou pegar aqui o histórico, né, de afastamento e vou ampliar novamente o gráfico. Dando um zoom menos nos afastamentos, vou até diminuir um pouquinho. Dando zoom menos aqui nos afastamentos, pegando lá para trás, então a gente tem aqui basicamente 3,28, significa dizer o que esse valor? Que o dólar, a diferença que está aqui do preço atual para a média móvel exponencial de 13 períodos é 3 vezes a volatilidade média. Exemplo, se o dólar tem 10% de volatilidade média no gráfico semanal, significa dizer que ele está 30%
afastado da média móvel exponencial de 3 períodos. E isso significa dizer que toda vez que você tem esses níveis, são níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Aumenta a probabilidade de se ter algum movimento contrário ou movimento lateral do preço. Então, olhando aqui para o que aconteceu anteriormente, quando chegou nesses níveis aqui, ó, quando chegou nesses níveis, a gente pode ver que quando aqui esticou para cima, a gente teve um processo de correção aqui, levou uma leve alta depois e depois voltou a vir para baixo. Novamente, aqui nesse patamar, ó, tivemos uma lateralização do preço em relação ao dólar. Outro nível que chegou a testar também teve a correção que é chamada correção no preço, ou seja, bate lá, faz uma máxima e já volta buscando a média. Outro nível de afastamento foi aqui também, que aqui já fez uma correção mais ainda ascendente para depois gerar uma nova correção, ou seja, o mercado ainda pode ir um pouquinho mais mesmo estando esticado para cima. E outra vez foi um nível de sobrecompra, bate aqui e ficou mais lateral para depois gerar um movimento ainda um pouco mais para cima do dólar. Novamente está nesse nível aí de sobrecompra batendo aqui, o que pode gerar o quê? Um movimento mais lateral ou mesmo um movimento para baixo, vindo a buscar, por exemplo, a média móvel exponencial de 13 períodos. O fato, então, o que a gente tira dessa informação? O que a gente tira aqui dessa informação do dólar? Só para mencionar a questão da volatilidade média do dólar no gráfico semanal, está ali na faixa dos 3,5%. Significa dizer que ele está basicamente mais do que 10% aí afastado da média móvel exponencial de 13 períodos pelo gráfico semanal. Indo aqui, ó, nesse movimento inteiro de subida, eu até separei aqui umas estatísticas, terminei não colocando aqui na tela, mas vou colocar aqui na tela. Vou colocar aqui na tela para que todos possam visualizar essa estatística. Deixa eu ampliar aqui. Coloquei umas estatísticas aqui de movimentos mais amplos do dólar no gráfico semanal, né? Então, movimentos de 10 semanas, 12, teve 20, 8, 14, 13, 11 semanas. Então, a gente tem aqui, ó, nesse momento, está aqui com 23% da mínima do movimento do gráfico semanal para a máxima do movimento atual. 23%. Então, observe como teve aqui esse período, né? Se eu pegar aqui, ó, olhando até aqui na minha tela, eu tenho ali uma média de 24,5%, que é muito próximo desse patamar. Então, mais um ponto aí estatístico de várias semanas que deram estilingadas para cima, como está acontecendo aqui agora, deram estilingadas assim para cima, ó, e de 12 semanas, 14 semanas. Então, nesse momento, a gente tem ali na faixa de 11 semanas dessa estilingada para cima e ficando muito próximo da média de volatilidade, vamos dizer assim, de esticada para cima, que foram do histórico anterior, né, dos movimentos do gráfico semanal. Então, mais um dado que pode trazer um processo de correção nas próximas semanas para o dólar. E outro ponto de destaque aqui, quais são os pontos de correção? Quais são os pontos de correção para o dólar nesse movimento de subida? Se a gente pegar aqui o Fibonacci e aplicar em cima desse movimento de alta, a gente tem 4.740 e depois 4.590. São os níveis de suporte mais próximos, que é 38,2% de correção de tudo que subiu e depois 50% do que subiu, 4.590. O que nós tiramos dessa informação do dólar mais esticado para cima é que se eu resolver fazer uma proteção na minha carteira de ações utilizando o dólar ou diversificar utilizando o câmbio nesse momento, algum fundo cambial, não me parece ser a melhor proteção nesse momento, no sentido de o ponto que se encontra. Seria mais interessante ter algo em termos de correção, aguardar um pouco um recuo do dólar para montar alguma posição de proteção, ou seja, algum fundo cambial ou mesmo proteção em cima do dólar. Ali um dos níveis 4,74, 4,740. Não necessariamente o dólar vai bater aqui. Teria que avaliar justamente que o dólar pode fazer o quê? Ficar mais lateral, trazer uma oportunidade de proteção aqui mais em cima mesmo, porque ainda ficaria com a expectativa de ter algo mais para cima. Ou seja, se o mercado gera uma pancada dessa para cima e fica mais lateral, o caminho mais provável é ter algo para cima, é o que eu falei aqui no gráfico anual. O mercado gera uma pancada para cima, fica mais lateral, caminho mais provável é de alta, que é o que aconteceu no dólar. E olhando para o que está acontecendo nesse cenário mais esticado para cima, a gente já pode ver que deixou uma sombra superior. No gráfico diário, temos aqui um processo já de correção, de um movimento de baixa, terminou até a sexta-feira com queda de 0,69%, ainda conseguindo gerar um candle de alta batendo na região de suporte importante. Por que importante? Porque aumenta a probabilidade, se o dólar perder essa região aqui na faixa dos 5,1150 a 4,995,
Se perder essa faixa aqui, ou seja, fechar abaixo desse patamar, aumenta a probabilidade de ser uma correção um pouquinho mais forte em busca da média e até mesmo para um gap ali que começa na faixa dos 4.885,50 e depois vem 4.832,50, se aproximando daquela retração de 38,2% do Fibonacci do gráfico semanal, que seria na faixa dos 4.740. Então, qual o ponto aqui de suporte mais relevante? Aqui está. Qual o nível de suporte abaixo dessa região? Tem ali intermediário na casa dos 4.962, mas o mais relevante mesmo já vai ficar lá na faixa dos 4.885,5, tem uma média ali intermediária, e os 4.832 para o dólar. A outra correção que pode acontecer para o dólar continuar aqui subindo e ficar aqui de lado. A resistência agora para o gráfico diário dele, para o gráfico diário do dólar, está simplesmente aqui na casa dos 5.100 e depois 5.107,5 pelo gráfico diário. Ou seja, a expectativa ainda de poder vir aqui para cima, se fechar acima desse patamar e gerar nova máxima, aumenta a probabilidade de subida. E sobre essa questão de gerar nova máxima, observe aqui, ó, zona de resistência do dólar no gráfico mensal. Zona de resistência do dólar no gráfico mensal. Fechou esse mês aqui acima. Foi até o mês que eu estava fazendo a análise especial lá de final de novembro. Fechou o mês acima. Gerou nova máxima? Não, não gerou nova máxima. Voltou para baixo. Fechou novamente acima da zona de resistência que tinha no dólar. Fechou novamente acima. Gerou nova máxima? Gerou. Aumentou a probabilidade de continuar o movimento de subida, que é o que está acontecendo aqui agora. Então esse é o cenário gráfico como um todo, dólar em tendência de alta, só que esticado para cima, aumentando-se a chance de se ter alguma correção nas próximas semanas, não necessariamente que já vai começar na próxima, mas ficou mais difícil de se fazer algum tipo de operação apostando na alta do dólar para se ter uma boa relação risco-retorno. Seria mais interessante ter algum recuo no preço ou no tempo para fazer uma nova oposição aí de prazo um pouquinho maior em cima do dólar. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda.